Boa tarde, seguidores da página Ecoando a Voz dos Mártires. Aqui, Déia Fernandes e Ulisses Araújo. começando a live que a gente já tinha começado, mas deu problema de conexão, e aí tivemos que mudar de lugar, e agora estamos aqui novamente, começando essa live no dia 26 de julho, pleno domingão, exatamente às 15h52. Muito boa tarde a todo mundo que está entrando por aí. Peço a vocês que estão ingressando que, por favor, compartilhem essa live nos grupos, na sua TL. É importante que a gente venha compartilhar ao máximo. Para quem ainda não me conhece, entrou agora na página, sou Déia Fernandes, advogada, internacionalista, jornalista e presidente da ONG Ecoando a Voz dos Mártires, que é uma instituição de direitos humanos que trabalha com várias temáticas nessa área de direitos humanos. E Eu sou Ulisses, professor do ensino fundamental. Acabei entrando de gaiato nessa história, me informando, deformando algumas coisas também e tentando jogar as coisas aí para a gente poder gerar pessoas que entendam certos assuntos. Não apenas dar informações, mas dar o fundamento para que você não se deixe levar pelas deformações que muitas vezes a mídia coloca e pessoas até bem intencionadas colocam. A gente vai falar um pouquinho sobre isso daí, essa onda que não é nova dos chamados traficantes evangélicos. O que é isso? O que está acontecendo? E por conta de uns eventos que estão acontecendo no Rio de Janeiro, a gente resolveu puxar esse assunto com vocês hoje, tá bom? Pois é, porque, gente, já tem um tempo, né, que no Rio, principalmente no estado do Rio de Janeiro, o pessoal da imprensa traz alguns, entre aspas, humanistas que têm a mania de usar o seguinte conceito: traficantes evangélicos perseguem religiosos de matriz africana nas favelas, coisa desse nível. Há muito tempo acontece. E, inclusive, tem uma personalidade, né, no meio da esquerda, de uma ONG de uma ONG no Rio de Janeiro, e que também, há muito tempo atrás, falou de traficante evangélico. Então, a gente vai ver se isso é real, se não é real. A gente precisa. A nossa proposta é o seguinte: não é simplesmente atacar e dizer que é certo e errado, porque é muito certo. Dizer quem está certo e quem está. É muito fácil dizer quem está certo e errado, mas existe alguma coisa que está acontecendo, existe alguma explicação que está sendo dada, e a gente precisa entender esse algo até para entender as explicações que estão sendo dadas e os porquês. Até porque muitas vezes, a depender de onde você esteja, você pode lançar um determinado olhar sobre o assunto, né? Porque o que está acontecendo, primeiramente, que está gerando essa descrição de traficantes evangélicos? Se são evangélicos ou não, para a gente entender isso, a gente precisa primeiramente entender o que está acontecendo. Esse fenômeno não é novo no Rio de Janeiro, isso está ganhando fôlego agora e tem uma relação total com a questão da Covid. Tem relação, porque a gente sabe que tem havido uma iniciativa do STF no sentido de diminuir, de arrefecer a atuação da polícia em regiões de conflito, em comunidades. Por exemplo, na hora de um baile funk, por exemplo, a polícia não pode entrar lá. Eu não estou criticando isso, eu estou falando o seguinte: tem havido esse tipo de medidas e é óbvio, né, como inclusive matérias têm apontado, que por conta desse arrefecimento você tem uma ação maior de traficantes em comunidades. É óbvio. A partir do momento em que a polícia ela fica sendo impedida de entrar em certos lugares, a ação deles vai aumentando. E a gente vai entender exatamente que certos traficantes estão expandindo a sua ação, o que não é novidade, e estão unindo favelas. Por exemplo, a favela em Parada de Lucas, tem também na Cidade Alta e outras ali nas adjacências que estão sendo unidas sob o domínio de certos traficantes. Tá? Isso é uma expansão. A questão do traficante evangélico é a ponta do iceberg. Então, obviamente, com esse arrefecimento, com essa ação mais limitada da polícia, é claro que eles vão procurar expandir os domínios deles, a partir, inclusive, nós sabemos disso, de testemunhos dos moradores. Tem morador dizendo o seguinte: olha, tem gente com arma na minha porta, coisa que não acontecia antes. Os moradores próprios estão acuados, moradores têm sumido, moradores têm desaparecido. E a gente está se baseando também nos testemunhos dos próprios moradores. A gente não está aqui inventando coisa. A gente está tentando interpretar aquilo que as pessoas estão dizendo. Então vamos à matéria, porque assim, eu sei que muitos que estão assistindo agora não são do Rio de Janeiro, não sabem o que está acontecendo. Tem uma galera até de outros países que seguem
a página Ecoando a Voz dos Mártires, e a nossa proposta aqui é tratar de temas de direitos humanos, ou seja, nós nos preocupamos com os moradores nessas comunidades carentes que estão reféns de marginais. Então, aqui a gente... Evangélicos, inclusive, reféns. A gente vai colocar... Sim. Os traficantes evangélicos estão Sim. oprimindo os evangélicos Sim, da favela. Peraí, tem alguma coisa aí que precisa ser entendida e esclarecida. Então, vamos à matéria, tá? Vamos à matéria. A matéria foi publicada dia 24 de julho, no Rio de Janeiro, o G1, e o título é... Eu vou colocar depois os links aqui, tá bom? E essa live vai também para o YouTube. Traficantes usam pandemia para criar, entre aspas, complexo de Israel, unindo 5 favelas na zona norte do Rio. E o criminoso é Peixão, o nome dele. Criminoso chamado de Peixão controla a venda de drogas em área que tem cerca de 134 mil habitantes. Quadrilha suspeita de desaparecer com moradores e de impor religião. Agora, a quadrilha assumindo com moradores, qual é a novidade? A gente precisa entender que não tem novidade nisso. Aí diz aqui, entre aspas, o complexo de Israel é atualmente, como vem sendo chamado, conjunto de favelas dominadas pelo traficante Álvaro Malaquias Santa Rosa, conhecido como Peixão, de 34 anos. Aí vai continuando, eu não vou ler a matéria toda, mas eu peguei já a parte final dela, que é muito interessante, que diz o seguinte, prestem atenção, tá? No subtítulo, Guerra Religiosa. É assim que o jornal Globo está colocando como subtítulo, já para induzir, né? Induzir o ideário que povoa a mente de muitos. Está aqui. Na favela 5 Bocas, o medo também atinge a fé. Os moradores mais velhos conhecem a região como Vila Santa Edviges, uma referência à imagem da santa instalada na quadra da comunidade. Quem vive na favela diz que comparsas de Álvaro Rosa, que é o Peixão, arrancaram e destruíram a imagem. O local onde a santa ficava está vazio. Peixão se intitula, entre os criminosos, como Arão, irmão de Moisés da Bíblia. Ele entende de Bíblia, hein, gente? Seu braço... Esse aí entende de Bíblia. Não, e aqui, ó. Seu braço direito no crime é Jeremias. Olha. Uma alusão ao profeta, né? Olha. E chama a sua quadrilha de Tropa do Arão. Ele que é o Malaquias? O nome Álvaro Malaquias. O Malaquias, que é o chefão Peixão. Né? O nome dele é Malaquias. O nome dele de verdade é Malaquias. Aí aqui eles trazem a nota do arcebispo do Rio. Dom Orani? Né? Tá aqui, isso. Dom Orani, isso. Né? Aí vamos à nota do arcebispo, cadê? Ó, ele diz que o arcebispo, o jornal, cadê? O que os traficantes, cadê? Lamentou o ocorrido, o arcebispo lamentou o ocorrido e afirmou que a paróquia de Santa Edviges, em Brás de Pina, tem missa regularmente. Então, vamos agora com uma análise sobre isso, porque nas redes isso está aparecendo de uma forma assim um pouco equivocada. O modo como é colocado Sim. é um pouquinho então, interessante. Contigo. E a gente não culpabiliza quem cria as narrativas, porque quem cria a partir de um ponto, a partir da sua concepção, né? Enfim. A gente precisa entender, pessoal, que... Quero perguntar, eu não sei como é que é em termos de Brasil, mas pelo menos em termos de Rio de Janeiro, né, que cada lugar tem suas peculiaridades, mas em termos de Rio de Janeiro, isso não é uma coisa nova, essa ideia de traficante evangélico, essa ideia de traficante entrar numa casa de umbanda e fazer a dona da casa demolir as imagens que ela tem ali dentro. O Peixão é muçulmano, explica aqui. Não. O nome dele é Peixão. Alguém perguntou sobre o Peixão. O Peixão não é muçulmano, não. Isso aqui não tem nada a ver com o Islã, não, tá, gente? Nada com o Islã. Nada com o Islã. O nome dele é muito interessante. Você sabe por que ele tem o nome de Peixão? Se eu esquecer, me lembra de falar. Você vê alguma relação com esse nome Peixão e o fato dele ser traficante evangélico? Vamos lá.
A gente sabe que isso não é antigo. A gente sabe que tráfico existe, a gente não precisa falar o que é tráfico de drogas, o que é traficante. Isso não tem novidade nenhuma, nem em nível de Brasil, muito menos em nível de Rio de Janeiro. Uma coisa que a gente precisa entender é o seguinte, pessoal. Rio de Janeiro tem uma população alta, grande de evangélicos. Essa proporção de evangélicos no Brasil é de 26% a 30%, dados aí de 10 anos atrás. A população no Rio de Janeiro ela é de mais de 40%. Então a gente precisa entender o seguinte. Crianças são criadas num ambiente de cultura evangélica. Eles vão para a igreja desde pequenos. Ao mesmo tempo, nós temos o tráfico, que é uma coisa antiga. É uma coisa já que a gente já diria estrutural no Brasil como um todo, no Rio, de modo especial. Então, se a gente for voltar no tempo, esses que são traficantes hoje, muitos deles foram criados na igreja. Qual é o nome do rapaz? Álvaro Malaquias. Nome é uma coisa que sempre deve chamar atenção. Quando eu falo do nome das cidades lá, que eram judias, a judia veio a ser muçulmana, é porque eu sempre falo nas nossas palestras, olha, o nome da cidade de Yatrib passou a ser Medina. Porque o nome diz muita coisa pra gente. Se você tem um traficante com nome bíblico, é porque ele deve ter uma família. Deve não, ele tem uma mãe. A regra é essa. Ele tem uma mãe, ele tem uma avó, ele tem uma tia. Gente, eu trabalho dentro da favela. Você ouve música, você ouve louvor, é louvor que fala, né? Você ouve louvor o dia todo dentro da favela. Isso faz parte da cultura local. A gente pode seguramente dizer, com toda certeza, a gente pode reportar que esses traficantes foram criados dentro de um ambiente, dentro da igreja. O que também não é garantia de nada, porque é uma decisão pessoal, enfim. Né? Enfim, o cristianismo não é uma coisa imposta, enfim. Então, na verdade, a gente precisa entender que eles são traficantes, sim, e eles estão imersos nessa cultura. Para a gente que está de fora, é muito fácil separar as coisas. Se você entrar numa favela hoje, você tem a igrejinha lá, você tem a lojinha, você tem a tia lá, que é da igreja, que está na lojinha, e o traficante está ali, dando bom dia, comprando alguma coisa, está com a sua arma ali na frente. Eles vivem dentro desta cultura. E eles se entendem. Sim, como cristãos, né, como evangélicos, você vai andar com essa... Não, mas Jesus me protege. Eles falam isso, a gente fica de boca aberta quando vê essas coisas, mas eles botam Jesus no meio. Pessoal, eles são traficantes. É muito importante entender isso. Tá? Se você... Então a gente tem que entender que é o seguinte, eles são cristianizados. E a pior coisa é você misturar fé cristã com cultura. A história, inclusive do Império Romano, mostra isso. Quando o cristianismo se tornou uma religião oficial da cultura, muitos problemas começaram a acontecer. Porque é uma coisa muito pessoal, não é para você ser a religião da cultura, muito menos para oficializar. Então nós temos traficantes, que são crianças, que nascem nesses meios. Lembram do Elias maluco? Elias é nome bíblico, gente. Isso mostra pra gente que eles são criados dentro de uma... Explica, nem todo mundo é do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Pois é, eu tô tentando... Elias maluco era um traficante famosíssimo do Rio de Janeiro. Se você chegar lá no Rio de Janeiro, na principal via, que é chamada de Avenida Brasil, depois você joga isso daí. Quando você chega, eu acho que é a Fazenda Botafogo, chegando em Guadalupe, se você for de noite, você vai ver isso. Você vai ver uma favela enorme. Pessoal que já passou pela Avenida Brasil vai saber o que eu estou falando. Se não prestar atenção, preste atenção nisso agora. Uma favela enorme, tem umas 3 ou 4 cruzes brilhando. Imagina uma cruz enorme que você vê lá de longe brilhando. Quando você passa, você fala, nossa, deve ter uma igreja. Olha, os moradores colocaram aquela cruz ali. Queridos, essas cruzes lá em Guadalupe, ali, acho que é Guadalupe que fala, lá na Avenida Brasil, essas cruzes marcam territórios. Essas cruzes são símbolos de territorialidade de traficantes. As cruzes, grandes, enormes, estão marcando regiões de domínio de traficantes. Eles estão usando uma cruz. Por quê? Queridos, vamos lá. Será que existe carga afetiva relacionada à cruz, a essa cultura cristã? Sim, porque eles são criados no meio daquilo ali. Ninguém colocou, eles já nasceram ali dentro. Então, eles se tornam traficantes. Vamos entender uma coisa. Se você tirar o evangélico desses traficantes, se eles pararem de usar esse discurso, eles vão continuar no tráfico. Não é que é traficante, não é porque a igreja evangélica faz isso. Porque tem gente dizendo que a igreja neopentecostal, eu li um negócio hoje muito interessante, né? E a gente entende que ninguém faz isso por mal. São perspectivas, são modos de se entender o assunto. A ideologia neopentecostal usando o tráfico para reprimir religiões de matriz africana.
a ideologia neopentecostal usando o tráfico. Não, na verdade é o tráfico que usa uma nomenclatura neopentecostal. E que Eles não querem é ideologia, é uma religião. É uma religião, Não é não é ideologia ideologia. neopentecostal. Veja bem, é uma fé, uma crença. É. Então, veja bem, não existe ideologia umbandista, É verdade. não existe ideologia candomblecista, É. não tem ideologia neopentecostal. É fé. Nasce, ela vai brotando, ela vai nascendo, tá? Isso não tem nada a ver com tráfico. Então, eles se apropriam disso, tá? Se você tirar esse elemento neopentecostal, eles vão continuar fazendo o que eles têm que fazer. Esses traficantes têm uma mãe, têm uma avó e uma tia que está dentro de casa orando, pedindo a Deus, ao seu Deus, que tire esse garoto, essa criança que às vezes tem 30 anos, mas é um garoto para elas, daquilo ali. Esses evangélicos dentro das próprias favelas, eles estão ali com medo, são oprimidos. Eles estão com medo. Você acha que eles estão apoiando? Claro que não. Agora, esses traficantes, eles querem usar o seu poder e eles precisam de algo transcendental para instrumentalizar. Óbvio, um Deus forte, né? Eu tenho um Deus que está do meu lado. A melhor coisa é você dizer que Deus está do seu lado. Você está acima de qualquer. Você está acima de tudo, do bem e do mal. Você pode fazer o que você quiser. Então, na verdade, uma vez eu passei um episódio muito interessante. Eu estava, né, dentro de uma igreja evangélica e chegou uma hora, dentro da favela, a igreja, tá? E chegou uma ordem do chefe local e falou: olha, eu quero que cante aquela música. Eu quero que cante aquele louvor, porque ele gostava do louvor. E o pessoal da igreja fez o quê? Qual vocês acham que foi a reação do pessoal da igreja quando o traficante lá, o chefe lá, mandou cantar a música que ele gostava? As pessoas tiveram que cantar, pessoal. Você vai dizer que não para o traficante? Vocês estão entendendo como é que as coisas funcionam? Então, na verdade, eles são traficantes. E eles vão usar porque eles têm uma carga afetiva muito forte com relação, eles foram criados ali dentro, e eles se acham mesmo, eles acham que eles são de Jesus. Uma coisa importante, não existe, e isso é que cria um problema sério, porque não existe no meio evangélico ou um entendimento evangélico qualquer tipo de relação de ódio em relação ao traficante. Então a igreja, ela sempre tem essa visão. Ela ama, ela tenta abraçar, sim, ela ora pelas. Sim, socorrer. Até porque a igreja quer que a pessoa saia do tráfico. Sim, E existem milhões de exemplos de traficantes que entraram para a igreja e saíram da vida do tráfico. Verdade. Deixaram de ser jurados de morte, inclusive. A própria igreja, seja ela qual for, ela quer que eles saiam disso. Então, o maior time do Brasil é o Flamengo. Te pergunto, qual é o time que tem mais camisa falsificada? De outro modo, qual é o time que tem a sua marca apropriada? É o Flamengo. O que eu do Flamengo vou fazer? Eu vou dar na cara, para de usar. Não, as pessoas usam o nome do Flamengo. Então a gente precisa entender por quê. Não é por mal, mas está se criando uma narrativa de que os traficantes evangélicos abrigam a religiosa, porque a religião, queridos, prestem atenção, eles precisam impor o seu poder. Eles são traficantes, eles sempre fizeram isso. E é claro que com essa retirada, essa atuação menor da polícia nas favelas agora por conta do Covid, eles estão aproveitando para se expandir. Isso é fato. Eles vão fazer isso com... Entendeu? Então, como é que se resolve isso? Tratando de traficante, de quem infringe a lei. É prendendo, é punindo. Não é ficar atacando a ideologia evangélica, por favor, gente. Porque nós vamos acabar gerando ódio contra pessoas que também são vítimas. É verdade. Aí você olha... Vamos falar agora de discurso de ódio? De minorias, que não é só numérica? É. Você olha para o evangélico, você é evangélico, você apoia o tráfico. Que isso? Nós vamos rotular pessoas que estão sendo oprimidas por esse tráfico. Vocês acham certo um discurso que legitima isso? Olha, no caso desse que ele acabou de contar, do traficante que invadiu, né, uma igreja... Ele mandou um aviso lá de fora. Pior, né? Ele estava na calçada escutando a música da igreja. Pois é. Então ele dá uma ordem... Deu uma ordem dentro da igreja, gente. Mandando cantar um louvor lá que ele gostava. Imaginem a cena. Se a igreja, se o pastor diz, não vamos cantar, vocês têm noção? Uma igreja foi obrigada, entre aspas, a Foi obrigada. Eu estava presente. Pois é, a cantar uma música para agradar o tráfico, porque senão, se não cantasse o que ia acontecer, eles podiam entrar ali e fuzilar todo mundo. E o traficante se entende como evangélico também. Pessoal, não precisa ir longe. Se você conversar com o povão aí, essa semana eu ouvi o seguinte: não uso máscara, não. Não, porque Jesus me livrou. Não sei o quê. Porque o policial falou comigo, mas Jesus me livrou. Eu falei, ele está desobedecendo a lei, ele não quer usar máscara, ele falou que Jesus está com ele. Não era traficante, não. Entendeu? Era um cara que era povão, dizendo que Jesus ajudou ele, porque ele estava sem máscara, mas Jesus está do lado dele. As pessoas fazem isso, gente, quem tem boca fala o que quer. É da pessoa. A pessoa crê no que ela quer. O que a gente não pode é legitimar um discurso
que eu já falei para vocês, o próprio evangélico que está dentro de uma favela, ele está dentro de casa, acuado, sem poder ir à igreja, inclusive. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? Então, na verdade, gente, essa manipulação, essa adoção de discursos é muito... Eu posso dizer que eu sou o príncipe Charles aqui. Eu posso dizer que eu sou o herdeiro do trono do Império Japonês. Eu posso dizer o que eu quiser aqui. Agora, você tentar fazer essa associação de guerra religiosa... Uma coisa interessante, né? Lá na França existem regiões inteiras dominadas por islâmicos. São comunidades islâmicas. Eles entram e tomam aquilo e nem polícia pode entrar lá dentro. O que a gente sempre vai ouvir alguém dizer? Não, isso é exceção, isso não é o Islã. Interessantíssimo. O problema é que esse discurso não se aplica quando o assunto é traficante evangélico. Ninguém vai parar. Gente, olha só. Se os evangélicos fossem isso daí, ninguém estava aqui hoje. Porque pelo número que eles são, não era para ter ninguém, não era para sobrar pedra sobre os pedra. Evangélicos, querendo ou não, é uma denominação, a denominação evangélica, crença, né? que faz muitos trabalhos para tirar o povo de disso. recuperação. Tá? Inclusive, quem quiser, eu conheço vários centros de recuperação dirigidos por evangélicos para tirar famílias, jovens, adolescentes do tráfico, para tirar do vício. É para tirar. Porque a diferença é que o evangélico não vê esse pessoal que está na marginalidade como monstros que têm que ser mortos, assassinados. Não, eles querem recuperar essas pessoas. O evangelho, recuperar. O evangélico tem aquela visão de amor, que é uma visão bíblica. Eu não vou entrar em detalhe aqui, mas é uma visão bíblica. Então, não há aquela relação de ódio. Então, você não vai ver o evangélico falando, olha, esses traficantes terríveis e tal. Não vai ver. Pelo contrário. Pelo contrário, eles vão sempre abraçar. E a gente não pode se esquecer que esse pessoal, gente, eles são criados. A gente que está de fora não entende. Eles são criados dentro dessa cultura. Como é que você vai tirar o título de evangélico dele? Porque ele é traficante, mas ele cresceu ouvindo louvor, ele cresceu indo para a igreja. Ele fala, eu sou parte disso. Então Jesus vai me ajudar também. Então, veja bem, eu queria pontuar isso aqui. Se você tira a ideologia evangélica deles, eles vão continuar sendo traficantes. O Bruno Sampaio está dizendo... Essa parte de não usar máscara nem precisa de Jesus. Não uso na rua de jeito nenhum. Mas aposto que Jesus não ia apoiar essa palhaçada. Sem comentários, Bruno. Depois a gente conversa no privado sobre isso, porque eu não quero falar besteira aqui. Olha aqui, ó, a Lindinalva está dizendo aqui. Semana passada, um bandido entrou na live do padre e assaltou todos que estavam na igreja. O padre pediu que alguém que estivesse chamasse a polícia. Interessante isso. Quer dizer, gente, é um problema... Bandido, em primeiro lugar, ele está preocupado com o lucro dele no tráfico, domínio. A preocupação primeira com ele não é religião. Só que ele pega o símbolo... instrumentaliza. Ele instrumentaliza. O que é isso? É pegar o símbolo da religião... Deus está do meu lado, hein? Sim. Deus está do meu lado. Gente, como é que você vai impor uma... O cristianismo não foi feito para ser imposto. Isso é incompatível com a fé cristã. O próprio termo traficante evangélico, primeiro que ele é uma contradição. Se você quiser usar, é bom você entender o que você está falando. Eu posso usar, mas eu entendo o que eu estou falando. E eu quero que todos entendam isso. É uma contradição. O problema é que você vai começar a criar um pânico, como se a religião... Olha só, gente. Deixa eu falar uma coisa para você. O ser humano, ele é preconceituoso. Estou nem falando de traficante. O ser humano é preconceituoso. Ele rejeita aquilo que é diferente dele. Tá? Então, quando você entra, me diga o que existe na teologia cristã, na teologia evangélica, que diga que você tem que dominar uma área e entrar nos terreiros, casa de Umbanda e Candomblé, e ainda demolir imagem de santo católico. Não existe isso. Não existe isso. Ele está se apropriando disso daí. Preconceito existe em qualquer lugar. O medo do outro sempre existiu. E quando você entra nessas coisas que a mídia superdimensiona, é legal que quando tem matéria na mídia falando de preconceito, intolerância religiosa, você vai pegar uma minoria que acaba ganhando um boom na televisão. Quando você vai olhar, são pessoas ignorantes, preconceituosas e sem estudo. Porque eu quero que você pegue qualquer tratado de teologia cristã que diga que intolerância religiosa é correta. Você pode discordar. Agora, bater no outro, não. Então, quem é que está sendo colocado? É igual ao Brasil. Aconteceu não sei o que no Brasil. Que lugar do Brasil? Norte, Sul, foi no Rio, foi em Salvador, foi no Amapá, a gente não sabe. Então, veja bem,
Eles estão se apropriando disso aí. Isso tem que ser muito bem. Eu queria ouvir aquele discurso que a gente sempre ouve quando o assunto é Islã ou qualquer coisa. Não, mas isso daí é exceção. Gente, numericamente eu já falei. Se os evangélicos fossem isso daí que se coloca que esse pessoal que é uma exceção, não é nem o traficante, é evangélico em geral, como a mídia coloca, ninguém estava aqui. Porque é muito evangélico. Gente, no Rio de Janeiro são 40%. Ninguém que é de Umbanda, Candomblé, qualquer coisa, era para colocar o pé na rua. Não era para ninguém sair na rua. Agora, quando aparece alguma coisa que alguém usa o nome da religião evangélica, aí você tem esse problema todo, você tem o hiperdimensionamento da situação. E agora você tem traficante evangélico e parece que tem gente que gosta disso daí. Como se a fé cristã legitimasse esse tipo de coisa. Isso é apropriação de discurso. Tire o elemento evangélico disso daí. Tira a igreja desses caras. Finge que eles não foram criados na igreja. Eles vão continuar fazendo o que eles têm que fazer. Porque eles são traficantes. E traficante não tem que ser tratado atacando a religião evangélica. É prendendo, é punindo. A questão aqui não é religiosa. Eles estão... Vem cá, desde antes dos traficantes evangélicos, já não tinha traficante no Rio de Janeiro? Já não tinha domínio de favela? Isso é uma coisa antiga, gente. Isso não tem nada a ver com a igreja. Eles usam isso para impor o seu poder. E eles conseguem mandar nos outros. E usaram o símbolo da fé. Verdade. Entendeu? Bom, então eu queria, para mostrar para vocês que a distorção que a imprensa faz, eu vou usar, digamos, os meus instrumentos de trabalho, aquilo que eu pesquiso nas redes, o que eu trabalho todo dia. Porque eu trabalho com questão de perseguição religiosa. Então, eu tenho muito material acerca disso. Então, quando a gente vê o jornal G1, né, a gente sabe que a direção de jornalismo da Rede Globo é do Ali Kamel, né? O Ali Kamel, sei lá falar o nome desse homem, mas, enfim, é um cidadão de origem árabe, que tem familiares muçulmanos e que já escreveu um livro que foi, assim, um fiasco, tá? Ele tem um livro tentando igualar as religiões. Ele tenta igualar, aí ele fala da violência que teria na base escriturística do cristianismo, do judaísmo. O senhor Ali, da Globo, né? Então, é por isso que o jornalismo da Globo não traz algumas questões assim muito sérias sobre o Islã ortodoxo, porque o jornalismo deles tem um fechamento forte com estados, com apoio, né, a estados totalitários islâmicos. Então, a gente não vê o jornalismo da Globo arrebentando com a Arábia Saudita, por exemplo, ou com o Irã, mostrando as desgraças que esses estados totalitários promovem contra minorias, principalmente cristãs. Mas vamos aqui a uma questão. O jornal Globo disse que há uma guerra religiosa porque traficante usa de forma totalmente manipulada, mentirosa, traços da fé cristã e mais da vertente evangélica. Ainda coloca Israel no meio, porque até a bandeira, símbolo eles colocam a bandeira de Israel no meio. Gente, que confusão, que samba do crioulo doido. Pois é, porque eles sabem que os evangélicos têm uma ligação grande com Israel. Mas depois que colocaram o pessoal orando pelo Bolsonaro, falando que era nazista, eu não duvido mais de nada. Pois é. Então, só que eu vou trazer aqui uns dadozinhos importantes para vocês refletirem sobre a maneira preconceituosa e tendenciosa da Globo. A Globo diz que há uma guerra religiosa, quando não é uma guerra religiosa, é uma guerra do tráfico, usando religião de forma errada. Porque eu pergunto para vocês, aonde na Bíblia, né, ou aonde nos cultos ou na teologia cristã evangélica, aonde tem qualquer tipo de apoio a qualquer ação do tráfico? Não há nenhuma. Mas eu vou entrar agora em outros exemplos para mostrar esse preconceito. Vamos a um deles. Eu não sei se vocês viram nas redes, mas já tem um tempo que uma TV francesa esteve em favelas de São Paulo. Isso aconteceu, tá, gente? E fez um documentário exibido lá na TV francesa, mostrando que lideranças muçulmanas estavam pregando a fé islâmica para jovens
sem perspectivas nas favelas de São Paulo. E o documentário foi lindo, sabe? Porque estava mostrando o Islã, trazendo uma nova visão, uma nova concepção de vida para esses jovens sem perspectivas nas favelas de São Paulo. Só que o lindo, sabe, é que eles colocaram o jovem cantando, porque eles trabalham muito com rap, né? Aí colocaram lá o jovem cantando. E o que o jovem estava cantando? Uma música que incentivava o ódio contra Israel. Uma música mostrando o favelado, né? o rapaz que morava naquela condição de extrema pobreza, como se eles fossem o povo palestino, sabe? Eles fizeram aquela análise na música, mostrando, olha, a gente sofre aqui como povo palestino, Israel que está sitiando, que está... Então, na música, eles colocaram elementos de discurso de ódio contra Israel, como se Israel fosse o opressor e os palestinos o oprimido. Então, essa cultura de ódio já está sendo passada para os moços lá nas favelas. Sabemos também que há muçulmanos que também estão visitando presídios, a gente tomou já conhecimento disso, levando a sua fé para esse pessoal. Eu pergunto para vocês, queridos, em algum momento vocês viram a imprensa no Brasil rotulando como guerra religiosa o fato de muçulmanos, inclusive com camisa do Hamas, tá? Isso já foi publicado na Veja, um cara aí, sabe, lá de São Paulo, com camisa do Hamas. Hamas é um grupo terrorista, você querendo aceitar ou não, é um grupo terrorista islâmico que tem no seu estatuto ordem para matar judeus com base nas revelações que supostamente Alá teria recebido, né? E nessas revelações de guerra, há sim palavras de ódio contra judeus, contra cristãos, isso é básico. E eu agradeço muito a grupos muçulmanos que querem reformar a religião, porque tem muçulmano que não aceita ódio. A realidade é essa. Então, tem muçulmano que quer que tenha uma reforma para que seja retirado do Alcorão aqueles versos que estimulam ódio e que algumas lideranças muçulmanas estão levando para a favela. Tanto é que o jovem lá estava cantando uma música de ódio a judeu, colocando o judeu como usurpador. Interessante, porque você... Mas ninguém fala associa. Que é uma guerra já está religiosa. Bloqueado. Você tem missionários muçulmanos em certos lugares, em favela, eles entram ali. Existe toda uma associação do Islã com violência no mundo, e aí a gente vai sempre colocar que tem muçulmano que não é assim. Nessa hora, ninguém diz que quando um muçulmano entra na favela, ele vai criar terroristas, porque isso é uma exceção. Quando você pega traficantes cariocas usando o discurso evangélico, as pessoas entram dizendo que é ideologia neopentecostal, se impõe... Gente, 2 pesos e 2 medidas. Alguém me explica. Quer dizer, por quê? Você vê. Então você vê liderança muçulmana. E eu digo, gente, porque eu vi, ninguém me contou. Documentário da TV francesa. E eu fiquei nesse aspecto de se cantar uma música estimulando o ódio aos judeus, colocando o judeu como opressor. Porque numa questão de religião, não era para você abordar isso. Tá? Você pode ter como evangélico ou não, críticas ao governo de Israel, você até pode ter, mas você levar isso para a religião e fomentar o ódio às pessoas é uma outra história. Pensei numa coisa, para você ver como é que eles pegam elementos soltos. O que caracteriza o cristianismo não é bandeira de Israel. Você tem grupos evangélicos que usam essa bandeira. Então eles foram pensar exatamente aquilo que está dentro ali do contexto deles. Você veja como é que é uma assimilação afetiva e bastante cultural. Porque, gente, bandeira de Israel não é o símbolo do cristianismo. Não é. Você tem, sim, vários grupos evangélicos que se identificam com Israel, Yaba, Dabadu, tudo bem. Mas eles pegaram um símbolo que, de certo modo, ele é isolado dentro da própria fé evangélica em geral e colocaram ali. Por quê? Porque várias igrejas usam isso daí. Então eles pegaram isso para ser... Ali, o que eu vi nesse vídeo foi uma associação do tipo, e o Bruno Sampaio está comentando isso aqui, né? Do modus operandi dessas lideranças ortodoxas, né? Dessas lideranças islâmicas, e o comunista, que é igual. Eu achei interessante o teu comentário, tá, Bruno? Dizendo, sabe por que você está na droga, né? Por causa do judeu, do branco, do burguês, entre aspas,
Ninguém tem culpa pelas escolhas ruins que faz. O Bruno falando aqui. Isso é um bálsamo e a desculpa perfeita para quem quer dar vazão aos seus piores e mais primitivos instintos. É verdade, Bruno? Então, essas lideranças, eu estou deixando bem claro, nesse caso que eu vi, tá? Porque eu não aceito uma liderança de qualquer religião entrando numa favela e colocando o pessoal para cantar músicas que levem ódio ao outro. Porque religião deveria nos levar a amor, a compreensão, e não a colocar, você é oprimido como palestino. Israel na música falava que Israel matava, fazia, acontecia. Música, num contexto religioso, não é para afastar seres humanos dos outros. Quem usa isso é exceção. É. Mas por que na hora dos traficantes evangélicos ninguém vai dizer que é exceção? Porque quando você fala isso, você fala para a sociedade, olha, gente, existem casos e casos, não é uma questão da religião neopentecostal, dos evangélicos, olha, gente, jornalista pode fazer isso muito bem, é um serviço que eles prestam à sociedade para parar de gerar ódio. Você está entendendo? O Eric Amarão, está dizendo, entendi. Depois, Adriana, um beijo para você, tá, minha linda? Oi, Adriana. Você estava aqui ontem, né, Adriana? Obrigado, eu te vi, tá? Amiga. Eu te vi aqui. Eric Amarão, depois da nomeação do ministro evangélico, eles tentarão criminalizar o evangélico. É verdade. Faz sentido. É verdade. Faz sentido. Porque a questão é política, gente. Bom, agora eu vou colocar assim. Você tem 20 minutos. Tá bom. Eu vou trazer só mais uma reflexão aqui, tá? Então, o Globo diz que há uma guerra religiosa porque um traficante se apropriou de crença evangélica para se impor de uma forma violenta, contrário aos textos bíblicos. Agora eu vou falar de um outro caso aqui para fazer só uma análise, tá? Sem islamofobia, tá bom, galera? Você vai falar, né? Eu vou falar. Você falou que eu que ia ser a estrela aqui de hoje. Não, rapidinho. Eu tô com ciúme, gente. Ela falou que eu ia falar com vocês. Pode falar. Não, rapidinho. Não. Do Hezbollah. Tudo bem, rapidinho, olha só. Tem um grupo terrorista islâmico xiita chamado Hezbollah, que é financiado pelo Irã. Ele é terrível, ele tem ligação com tráfico, com contrabando, com tudo quanto é tipo de crime, e todo ano movimenta bilhões de dólares. É o grupo mais rico que tem, e que tem ligação com tráfico. E o Hezbollah, ele é chamado, se você for ver no árabe, Hezbollah significa Partido de Deus. Allah, é Deus, é. Tá? Hezbollah. Olha, usando... terrorista usando o nome de Deus. Sim, será que Deus mandou? Entendeu? É isso então, que eu quero o Islã, que você analise. nessa perspectiva, então, o Islã é terrorista. Nessa perspectiva. Não estou defendendo isso. Não somos nós. Porque o Partido de Deus está ligado com o tráfico. Um grupo terrorista com o nome de Alá é o Deus Islâmico. E aí, para você não dizer que isso é loucura, isso. O Líbano hoje está numa crise terrível. Terrível. Conflito. O povo já está começando a acusar o Hezbollah. Por quê? O Hezbollah, ele é também um partido e é uma voz de comando, é autoridade, é institucional também no próprio Estado do Líbano. E muitos libaneses estão acusando o Hezbollah de destruir o país. E o Hezbollah e o Irã. E a gente vai falar no futuro sobre isso. Então, qual é a análise que eu quero fazer? O Hezbollah é partido de Deus e usa o Islã. Só que é o Islã xiita, tá? Não tem nada a ver com o sunita, com o Hamas, com essa galera mas toda. Usou o nome de Tira Deus. O sunita. Sim, usou é o Islã xiita. Então... Pois é, partido de Deus. E um detalhe, o Hezbollah está há mais de 10 anos fechado com o tráfico de... Já saiu em todos os jornais. Fechado com o tráfico de drogas. PCC, que é a maior facção criminosa no Brasil, e fechou também com o Comando Vermelho do Rio de Janeiro. Então, está comprovado, todos os jornais já trouxeram, todos não, alguns, e o Globo já trouxe, que o Hezbollah fechou com o tráfico de drogas aliança. Aí eu pergunto, se o Partido de Deus Islâmico Xiita, Hezbollah, fechou com o tráfico, por que a imprensa não traz essa guerra religiosa? Mas isso é uma apropriação da religião islâmica. Tá, fala com ele, João. A gente tem que sinalizar, porque tem gente que não entende quando a gente é sarcástico, irônico, as pessoas estão faltando da aula de literatura. Tá, vou levantar minha bandeira aqui, que eu sou professor de literatura. As pessoas estão faltando. Vamos falar agora de modo sarcástico, vou fazer um personagem. Não, mas o nome é Hezbollah porque você tem que entender que é uma
apropriação que é exceção. Né, não é a regra da religião islâmica. Eles pegaram esse nome porque porque tem a Inquisição. A Inquisição sim. matou muita gente. É. As cruzadas mataram porque tem intolerância religiosa. Porque os traficantes evangélicos... O cristianismo é a praga. No caso do Islã, gente, eu estou sendo irônico para dizer o seguinte, o que se aplicar aqui, tem que se aplicar aqui. Se o Hezbollah se apropriou do nome do Deus islâmico, eu posso dizer para você que os traficantes se apropriaram do nome do Deus evangélico para fazerem o que tem que fazer. Então, vamos ser honestos. Por favor, gente. Tranquilamente. Nós estamos aqui para ter essa consciência e falar com quem quiser ouvir. Olha só, não é assim. Olha esse caso aqui. Você está entendendo? E quando você tentar colocar, olha, mas vamos supor que você vai dizer, olha, porque o Islã é violento. Alguém vai dizer que vai falar, mas os traficantes, a religião neopentecostal não é violenta? Se você está dizendo que os neopentecostais são violentos, você vai ter que dizer que o Islã também é violento. Eu vou ajudar aqui, olha só. O traficante ele não pode usar em nada a Bíblia para reforçar os atos dele, porque a própria sociedade, quem conhece, e o Brasil, a maioria cristã, sabe que tráfico e Bíblia não combinam. Agora, o Hezbollah pode usar, sim, algumas partes do Alcorão para impor determinadas ações violentas. Porque, sabe, vocês estão entendendo? Existe uma base de violência, de violação de direitos humanos no chamado, segundo os estudiosos, Alcorão de Medina, que é aquela parte... De Medina. É aquela parte de revelação que o Maomé recebeu quando ele já era poderoso líder militar, que ele já tinha todo um aporte de guerra para poder impor a religião. Enquanto ele estava em Meca, ele era muito pacífico, sabe? Ele falava em união, ele pegou traços do cristianismo, do judaísmo, para trazer para a sua nova religião, estava tudo ótimo. Só quando ele teve poder é que o Gabriel passou a dar a revelação diferente. Vou ler uma passagem aqui do Alcorão, na Sura 4. Não se igualam os ausentes do combate, dentre os crentes não inválidos, os lutadores no caminho de Alá com suas riquezas. Alá prefere os lutadores com suas riquezas e com si mesmo. Alá prefere os lutadores. Aí, meus amigos, né, estudantes, lacradores das federais vão dizer, não, mas isso é um contexto. Aí você mostra que não, que o Corão diz, mas aí tem a Bíblia. Gente, então quer dizer, você não consegue apagar o fato de que tem uma escritura islâmica. Pode até ter a Bíblia, mas eu pergunto, você vê alguém matando o seu semelhante com base na Bíblia? Dizendo, não, eu matei porque a Bíblia mandou. Jesus mandou matar isso. Porque você tem casos de violência no Antigo Testamento que são bem contextuais e passam pelo filtro do Novo Testamento. É verdade. Porque isso é inerente ao próprio texto. A Bíblia ela tem violência ali no começo, ela termina com a paz, o Corão já é o contrário, começa com a paz e termina com a violência. Então a gente tem que olhar o que o dado está dando pra gente. Então você tem passagem. Então, querido, se você olha para a passagem do Corão de violência e diz que isso é uma exceção e que isso é apropriação, desculpa, você vai ter que admitir também que traficante evangélico está se apropriando do discurso evangélico. Gente, é questão de honestidade. A gente fala até em inglês, né? Will you be honest? I'll be. Você vai ser honesto? Eu vou. Então você já colocou na sua cabeça que você quer atacar evangélico? Vamos embora. Ataca os evangélicos, então. Agora, se você me diz que quando o Corão fala de violência é exceção, é um pedido que eu tenho. Nos ajude, enquanto sociedade, a promover o respeito e a tolerância. Você vai ter que dizer a mesma coisa desses traficantes evangélicos. É a mesma coisa. E eu quero também já deixar claro uma coisa. Eu particularmente não vejo... eu não vejo o xiita, nenhum xiita, de uma forma geral, né, a população muçulmana xiita, como traficante. Não é o nunca. fato do Hezbollah, partido de Deus, ser um grupo traficante terrível, que os muçulmanos que eu vou são dizer traficantes. Que o xiita é traficante ou que apoia isso, até porque eles não apoiam. O Líbano, que a gente sabe que tem uma população gigantesca de xiitas, muitos não apoiam esse partido de Deus, não apoiam. E muitos xiitas no mundo também não apoiam. Só os criminosos, os perversos, que apoiam. Porque se você sabe que um grupo, entre aspas, religioso,
tá ligado ao tráfico de drogas, você tem que dizer, é criminoso, é terrorista. É terrorista. É terrorista. É criminoso. Não é traficante E evangélico. outro Tem que detalhe, ser preso. nos tempos de Maomé não existia nem tráfico de drogas. Nem isso existia. Então não dá para fazer nenhuma, nesse caso, do tráfico, tá, gente? Eu não vou falar de violência e outras coisas. Não dá para fazer nenhum tipo de conexão, porque eu quero deixar claro aqui, porque senão vão pensar, não, eles estão arrasando os xiitas. Não. Não. Pelo contrário. Os xiitas não são traficantes. Não são. Doutrinariamente, Não são. Não existe nenhuma conexão com o Islã xiita, tá? Que é diferente do Islã sunita, são as duas vertentes principais da religião, mas o Islã xiita, nem o sunita, não dá nenhuma base para essa associação com o tráfico de drogas, né? Então, só que eles estão usando a religião, no caso o Hezbollah, para impor, né, para se impor e para tomar território, para expandir também a religião, porque, entendam bem, os traficantes no Rio não estão preocupados em expandir o entendimento, a religião evangélica e tudo, não estão preocupados com isso. Eles querem expandir o poder do tráfico, é diferente. Agora, o Hezbollah, ele tem uma missão, ele se diz, né? Ele diz que tem uma missão divina de expandir o Islã, até porque essa missão foi dada pelo Olha só, Maomé, né? já que os traficantes estão usando a bandeira evangélica, o Eric chama atenção aqui. Vão acabar associando Israel a tráfico de drogas no Rio, hein? Fala ali por ele. Pessoal, escrevam, sei lá, posso estar errado aqui na minha profecia aqui. Se os traficantes evangélicos estão usando a bandeira de Israel, para alguém tirar isso de contexto não custa. Sim. Vão dizer que Israel apoia o tráfico de drogas no Rio. Verdade. Vocês estão, olha... Não vou muito além. Recentemente, eu vi num vídeo, eu tenho que falar, gente, desculpa, mas eu vou ter que falar. Eu assisti um vídeo de um evangélico, tá? Que ele diz entender de geopolítica, tá? Ele diz entender, traz toda uma visão dele de mundo, que eu não vou entrar em detalhe, só que ele acusou Israel de apoiar o Hezbollah, as ações terroristas, narcotraficantes do Hezbollah. Ele não falou ação terrorista narcotraficante, tá? Ele não falou isso até porque eu acho que ele não tem nem muito conhecimento disso. Mas ele disse que Israel estaria apoiando a militância de Hezbollah na tríplice fronteira, na fronteira com o Brasil. Um evangélico que milhares de pessoas assistem a live dele, e ele fez essa associação de Israel dando apoio ao Hezbollah. Então, se evangélico, né, já está fazendo essa associação, quem dirá um não evangélico ou então que está aquele de fora querendo se que informar. odeia Israel. É prato cheio, né? Porque, gente, olha só, se a gente for falar de violações de direitos humanos e de apoio às maiores barbáries, a gente vai ter que entrar necessariamente no mundo islâmico, necessariamente em lideranças islâmicas e necessariamente no Ocidente. Também, que acaba... Gente, quando eu digo Ocidente, é todo mundo. Porque eu, assim, quando se fala de direitos humanos, eu não tenho essa de falar, não, mas os Estados Unidos respeitam direitos humanos. Não respeita. Não respeita. E eu daqui a pouco, essa semana, vou fazer uma live sobre Líbia e vou provar para vocês que não respeita. E que os Estados Unidos também dão apoio a ações das maiores aberrações, inclusive em relação à consolidação de poder de extremistas islâmicos. Tá? Então, assim, porque eu tenho uma visão que está supra-ideologia. Está supra-ideológica as minhas visões. A realidade é essa, quem gostar bem, quem não gostar, beijo, né? Mas eu tenho princípios e eu não vou abolir os meus princípios para poder agradar ninguém, nem da esquerda e nem da direita, né? Porque a direita, às vezes, pega determinadas personalidades, autoridades e coloca como Deus. Poste-ídolo, não, o cara não erra, é tudo ótimo, maravilhoso, ou os erros dele têm uma justificativa, não. Os erros existem para a gente apontar. Não quer dizer que eu vou odiar. Eu apoio até os Estados Unidos, né? Trump e tudo mais. Mas eu não vou deixar de apontar os erros dos Estados Unidos porque tem uma visão de mundo
mais ou menos parecida com a minha, ou pelo menos que pareça, né? Nem sempre é, né? Aquilo que parece. Ih, saiu. Enfim, Então, gente, se vocês quiserem fazer comentários e dar exemplos até que ajudem a consubstanciar o que nós falamos, ótimo, tá? Porque a grande questão aqui, se a gente pudesse realmente falar, olha, o que a gente tem que sair daqui sabendo? Está sendo construída uma narrativa, mas essa narrativa tem sua razão de ser. Algo está acontecendo. Uma coisa é o fato, outra coisa é a explicação que veio do fato. A maioria das pessoas, veio a partir do fato, a maioria das pessoas vai associar o fato com a explicação que vem. A maioria, traficante evangélico. E tem gente que já tem um rançozinho, já quer falar mal mesmo, já gosta. Não é verdade? E já junta tudo. Então, na verdade, a gente precisa entender esse histórico. Quem são essas pessoas? Quem são esses traficantes? Quem são eles? São pessoas criadas naquele meio e são traficantes. Tire o elemento evangélico neopentecostal deles ali. Eles vão continuar fazendo o que eles têm que fazer. E essas analogias que a gente fez com o Islã são muito instrumentais, porque o mesmo discurso que é aplicado para o Islã deveria ser aplicado nesse caso. Porque senão você vai começar a acusar pessoas, inclusive próximas de você, de também apoiarem o terrorismo. Lembra o que a gente falou aqui no começo. Você tem pessoas na casa desses traficantes orando para que eles saiam dessa vida. Você tem evangélicos nessas comunidades, inclusive neopentecostais, que estão ali, sem poder colocar o nariz na rua. Vocês estão entendendo? Então, a gente precisa entender isso para não gerar generalização, e não é que nem todo evangélico seja assim. O evangelho não é isso. A fé cristã não é isso. A gente precisa entender que eles pegaram. Ponha o pé na favela que você vai ver que eles estão respirando músicas. O nome dos traficantes é... Cara, você nasce, eu boto o nome bíblico em você. Você entende que você faz parte daquilo. Isso fica sendo uma coisa cultural. Ele já nasceu ali dentro. Ele não foi para a igreja depois. Até porque um traficante, quando ele entra para a igreja, ele muda. Estamos falando de um fenômeno muito brasileiro, muito carioca, de quem já nasce na igreja evangélica, não significa que seja, porque fé cristã é uma coisa muito pessoal, nasce, ele entra para o caminho do tráfico, mas ele não abandona a cultura, o substrato evangélico que está ali. Agora, pega um traficante que vem aí do mundão e entra para a igreja, ele abandona. Existem várias histórias. O que está acontecendo hoje com a popularização da igreja evangélica, que tem impactos, né, muito positivos, inclusive, na sociedade, tá? Tem muito trabalho aí que o poder público não faz, os evangélicos fazem. Porque assim como os católicos também fazem. É só ponto. Eu não estou excluindo as outras religiões, não é isso não. Eu estou sendo muito pontual. Hoje em dia a gente tem que explicar. Cuidado, eu não estou excluindo religiões, não é isso não, porque tem gente que entende errado. Né? As emoções são muito fortes. Então eles fazem trabalho que o poder público não faz. Então existe uma presença muito forte evangélica. Então esse pessoal já nasce ali e em algum momento eles entram. Gente, eu trabalho com criança dentro da favela, eu sei como é que é isso, como é que o tráfico atrai e como essa presença dessa música evangélica, isso é muito forte. As famílias são. Eu tenho alunos que eu falo, gente, ninguém parece que essa avó é da igreja. Esse garoto apronta. Ele está na igreja lá. Ele vai seguir o caminho dele. Então existe uma apropriação. Como é que você vai dizer para esse traficante com o nome bíblico que ele não é evangélico? Ele está dentro, ele vai usar aquilo que ele tem da sua cultura para se impor. A gente precisa entender... Até porque você já explicou sobre isso, que a religião faz parte da identidade cultural. Faz parte da identidade da cultura, cultural. Vocês estão entendendo? Então, a gente não pode simplesmente sair rotulando, pessoal. Não é assim, porque o discurso que está se criando midiaticamente aqui, o neopentecostalismo, a religião evangélica faz isso, está envolvida com o tráfico. Gente, isso não é verdade. Tá? E se fosse tudo isso que as pessoas falam, ninguém estava aqui hoje. Tá? Você não colocaria o pé na rua, você está entendendo? Então, intolerância, falta de compreensão, ignorância existe em todo lugar. Óbvio que tem pessoas que vão se apropriar da religião para isso, e muito pior, existem traficantes que vão pegar esse gancho, porque faz parte da identidade. Eu sempre trago para minha atividade, seja ela lícita ou não, posso ser até traficante. Cuidado. Entendi. Não, as pessoas, quando eu falo eu, gente, é exemplo. As pessoas podem pegar as suas identidades e jogarem onde elas quiserem. Bom, eu acho que já tá bom, né, Ulisses? Tá bom. Sim, se vocês tiverem comentários, perguntas, deixa eu ver se o pessoal tem mais perguntas, comentários pra gente. Olha aqui, ó, o Alex Viotti, meu querido amigo Alex Viotti, vereador aqui no interior do Rio de Janeiro. Querido, que bom que você está aí. E eu vi agora que ele é nosso Leandro super fez fã. uma pergunta. Ó, ele diz... Alex, obrigado. Eu respondi você aí, tá, Alex? Eu te respondi. Pois é, Alex... O meu nome tá diferente. O Alex está falando aqui. Ele disse que me ama, meu querido amigo. Um beijo para você, para tua família, para esse povo lindo aí.
E deixa eu te falar, ele disse, ó, sou católico, lembre de mim. Por isso que eu falei, deixar bem Claro, ninguém está excluindo os católicos, nem o pessoal da Umbanda. A gente sabe que todo mundo faz trabalho Porque social. A gente isso. pontuou evangélico porque estão acusando os evangélicos de serem coniventes com o tráfico. O assunto aqui são os evangélicos. Mas ninguém está excluindo nenhuma religião. Tá bom, gente? Por favor, hein? Até porque por favor, os evangélicos estão sendo acusados. São eles. Se acusarem os católicos, eu vou defender os católicos. Sim, estão sendo acusados de perseguir católicos e o pessoal das religiões afro e favela por causa de traficante. Olha a raiva que isso vai gerar. Sabe? Então é por causa disso. Inclusive, em relação aos católicos, eu sempre pontuei que os melhores trabalhos de assistência humanitária que eu, Déia, vejo em relação aos cristãos perseguidos e minorias em países muçulmanos, na minha visão, é o trabalho de católicos. Trabalhos maravilhosos. Tem uma freira que eu amo de paixão, Ratuni Dogan. É uma freira católica que tem trabalhos de assistência humanitária, não só com cristãos, mas com diversas minorias, em 30 países do mundo. É uma freira católica que vivia na Turquia, teve que sair por causa da perseguição e hoje está lá na Alemanha, já até ganhou prêmio. Essa mulher católica ia em locais dominados pelo Estado Islâmico, onde meninas que eram ser viciadas como escravas sexuais, meninas yazidis, que é uma minoria que a maioria nem conhece, e meninas cristãs. Eram ser viciadas, escravas sexuais. Quando elas conseguiam fugir, Ratuli Dogan ia lá, pegava essas meninas e levava para a Alemanha, para ela, a instituição que ela dirige, cuidar dessas meninas. Então, assim, é um trabalho internacional maravilhoso. E olha que eu meto o pau no Papa, eu critico muito o Papa, mas eu sei fazer a distinção dos trabalhos de instituições católicas, trabalhos onde pessoas sofrem riscos terríveis, com a ideologia lá do Papa Comuna. Desculpa, eu sei que tem gente aí que gosta do Papa, mas assim como eu não gosto de muitas direções aí no meio evangélico e de tudo quanto é religião, eu faço crítica assim ao Papa, porque, na minha visão, ele é omisso em relação à perseguição aos cristãos. Mas o trabalho da Igreja Católica é muito bonito. E, ó, parabéns para vocês, católicos. Pessoal, tá claro isso? Alguém fez uma pergunta sobre a Igreja Evangélica do Rio de Janeiro. Eu vou, na verdade, responder essa pergunta ampliando. Tá? Perdi a pergunta. Alguém falou assim: a Igreja Evangélica está se tornando religião de cultura no Rio de Janeiro. Não, gente, na verdade o que tem é o seguinte: você tem uma popularização muito grande da Igreja Evangélica no Brasil. Não estou falando que isso é bom nem que isso é ruim. As pessoas abraçam, as pessoas querem. E a questão é que você tem uma cultura evangélica. As pessoas gostam de ouvir louvor e tal. Isso começa a fazer parte da cultura das pessoas. Todo mundo tem um amigo. As pessoas até olham com bons olhos porque você tem um amigo que é evangélico que te ama. Então você deixa, inclusive, de ter preconceito e tudo mais. Não. Isso se populariza. Agora, essa popularização ela vai gerar algumas coisas. Né? No Império Romano, quando a igreja cristã se oficializou, a gente começou a ter alguns problemas, porque se tornou religião de cultura, se tornou religião oficial. O cristianismo não foi feito para ser religião oficial, porque se a gente for olhar, o Deus cristão ele faz um convite, a pessoa aceita se quiser. Com o imperador Constantino no século IV, a partir dele, que não foi ele que oficializou, foi Teodósio depois de Tessalônica, ele oficializou e isso fez com que o cristianismo virasse religião de cultura e todo mundo começou a ser cristão. Algo semelhante acontece. Você tem uma cultura evangélica que chega ao ponto de você ter um monte de gente com dizeres evangélicos, com música evangélica, com nome bíblico e tudo mais, a ponto de você ter traficante evangélico. Então, a gente tem sempre que tomar cuidado quando o cristianismo começa a tomar capilaridade. Traficante que se diz evangélico, traficante evangélico, aspas. Então, quando o cristianismo começa a se capilarizar, a gente tem que tomar muito cuidado, porque ele começa muito a ser abraçado no nível cultural. E muitas vezes quem está de fora não entende, porque o ser humano é simbólico. Se ele usa o título de evangélico, se ele coloca lá um versículo, ele é evangélico. Então as pessoas vão achar que esse traficante, inclusive, é evangélico. Só que quando a gente entra na ciência, na epistemologia da fé cristã, é algo interno, a pessoa abraçou aquilo, e inclusive existem milhões de casos de traficantes que se tornaram evangélicos sim, e saíram. Não tem como separar. Se ele se torna evangélico, ele sai do tráfico. O que está acontecendo agora? São crianças criadas nas igrejas.
e se envolvem com o tráfico. E todo mundo, eles próprios acham que eles são. Ele foi criado ali, como é que você vai dizer que não? Como é que você vai tirar isso dele? Olha, a Luciana, o que ela está falando eu acho muito importante. Luciana, é isso mesmo. Olha o que a Luciana diz. Se Cristo é o nosso norte, é hora de união de todos os cristãos, todos, contra o mal que assola o mundo com tanto terrorismo e está enraizado por todos os países de cultura não muçulmana. É real, existe sim uma ameaça que está sendo financiada por estados totalitários. Eu não estou falando do muçulmano em si, eu estou falando da ameaça que vem de estados totalitários islâmicos que gastam bilhões de dólares todos os anos para levar pregadores a diversos países, financiar mesquitas e financiar a propagação da fé de forma extremista. Tá? Então, isso é uma ameaça. Arábia Saudita, Irã, Catar, esses países, Turquia, estão financiando pregadores extremistas para levar o ódio, essa ideologia de terror, essa ideologia fundamentada nessa visão, entre aspas, ortodoxa da religião, que acha que todos no globo devem se submeter ao Islã. Quando o cristianismo é diferente, o cristianismo pensa, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Quem crer e for batizado. Você não pode impor. Gente, isso é fundamento do cristianismo. Quem crer e for batizado será salvo. A pessoa crê. Agora, se a gente for tentar entender realmente o que é isso, por isso que você entende que... E tem uma série de implicações, né? Jesus fala o quê? Vai e não peques mais. Como é que o traficante... Gente, não tem como. Não tem como. Isso não é um paradoxo. Que paradoxo se resolve. Isso é uma contradição. Quando você entende essas bases, aí você... legal. E é isso que a gente precisa, que você entenda isso, porque você é um a menos com discurso de ódio, você é um a menos com pré-conceito. Porque o pré-conceito é esse, é um conceito antecipado. Tá? Então, a Adriana está falando aqui da mesquita lá em Curitiba, que foi patrocinada pelo Quad e tal. Eu tenho muita preocupação com os financiamentos externos de mesquitas, porque a Turquia, por exemplo, tem 900 mesquitas lá na Alemanha, tá? Com pregadores que são turcos e que ganham tem uma instituição na Turquia chamada de Diyanet, que é uma superintendência para assuntos religiosos. E eles que desenvolvem os discursos religiosos para levar não somente para a Turquia, como para o mundo inteiro. E o discurso é de ódio. E o discurso é de limpeza religiosa. Então, essas mesquitas financiadas, não estou falando de muçulmanos, estou falando, entendam? São de estruturas de poder islâmico que estão levando o extremismo para a terra. Então, isso sim é perigoso. É claro que tem muçulmano que não está vinculado a nenhuma mesquita financiada aí por essa galera do terror, dessa galera de ódio. Tem muçulmano que nem segue essas partes do Alcorão de violência. E para eles, muçulmanos moderados, eu tenho todo o meu respeito e apoio, porque o nosso objetivo aqui nunca será atacar a pessoa do muçulmano. O nosso objetivo é trazer religiões, sejam elas quais forem. Inclusive, eu já falei até de hindu, que está alguns hindus extremistas na Índia que estão perseguindo cristãos. Então, a gente problematiza as religiões naquilo que viola direitos humanos, porque a gente é uma ONG. Então, o problema não é o religioso, o problema é a doutrina religiosa. E quando a gente vê no Brasil já aparecendo esse discurso para rotular, criar esse nome, esse título pejorativo de criminalização, que seria traficante evangélico. Isso é uma forma de perseguição religiosa. Se tivesse católico católico traficante, eu também ou mesmo muçulmano, tá? Jamais eu chamaria a muçulmano ou terrorista ou traficante, não. Porque aí é até uma atitude criminosa você chamar um muçulmano de terrorista ou traficante se ele nunca foi condenado ou foi descoberto em qualquer ação desse nível. Então, assim como a gente não pode rotular todos os muçulmanos por causa de discurso de ódio de outras lideranças ou crime, não faça isso com o evangelho. Não faça. Não pode ser com ninguém. Com ninguém. Não Nem pode com ateu, isso. nem com ninguém. Não tá? pode. Ó,
Olha só, a Márcia está dizendo aqui, boa tarde. Como diria o apóstolo Paulo, precisamos analisar biblicamente cada mensagem pregada, analisar ao nível da Bíblia, da palavra, ter cuidado para não misturar. Jesus manda vigiar cada vez mais, cuidado com a penetração de enganos dentro da igreja e tal. Sim, todo mundo trazendo aquilo que crê. Eu estou vendo que a Mércia é evangélica. Amém. É aquela coisa, o nosso objetivo aqui não é entrar em questão teológica. Não. É quem está certo, isso evangélico, isso aqui é utilidade católico, pública, isso aqui é direitos humanos, é respeito. É direitos humanos, isso. Então a gente vai defender a vida de todo mundo. O católico tem o direito de pensar diferente do evangélico e vice-versa. Agora, o que não pode é o evangélico rotular alguém ou alguma religião rotular o evangélico de forma injusta. Pessoal, a gente percebe que vocês entenderam bem, Sim. se engajaram. E isso aqui, você tem que entender, se apropriar e começar a filtrar, porque agora vocês vão começar a olhar certos discursos. Gente, isso aqui é igual mulher grávida. Enquanto não tem uma grávida na sua casa, você não vê grávida na rua. Quando uma amiga sua fica grávida, a sua mulher fica grávida, você começa a ver o quê? Mulher grávida na rua. Eu agora vejo roupinha de criança, porque eu tenho uma sobrinha que vai fazer 1 ano. O dia que você tiver um carro azul, o dia que você tiver um Fiat azul, o que vai começar a aparecer na rua? Fiat azul. Então agora vocês vão começar, isso não, calma que isso não é assim. Lembrei disso, entendeu? Gostamos dos comentários, vocês se apropriaram bastante. Eu gostei, eu não vi porque passou, tem muito comentário aí, mas teve, desculpa, gente, eu não guardei a pessoa porque eu estou lendo tudo aqui, que disse, olha, já que a Arábia Saudita está financiando, né, alguns países árabes estão financiando mesquitas no Brasil, seria a hora do Brasil também financiar igrejas da Arábia Saudita. Pena que não dá, não pode. Né? Não, isso é lei, isso é oficial. Existe uma colocação, uma lei lá, isso é oficial, não estou inventando não. Não pode haver igrejas na península. Tá lá, alguma sura, algum hadith falou isso lá. Isso é lei islâmica. Tanto que não existe. Tanto que nós temos testemunhos aí no YouTube, inclusive, de pessoas que vêm... Quero ver se o Quite... Os cristãos na Arábia Saudita, eles vivem escondidos, nos subterrâneos, né? Eles fazem o culto deles escondidos, porque não pode nem ter igreja, né? Não pode, entendeu? E Egito, por exemplo, para abrir uma igreja, são 10 anos e vem negado. O meu amigo lindo, Eli Abraham, lá de Israel, finalmente está assistindo aqui a live, meu querido amigo. Está dizendo que não sabe teu nome. Meu nome? Quero... tá aqui, cadê? Nunca... Não, cadê? Ele falou aqui, até hoje eu não sei o nome do colega da DEA. Ulisses, nice to meet you. De Israel, beijo para você, Eli. Então, olha só, gente, eu acho que já tá bom, já tem mais de 1 hora de live. Já né? tem. Então, gente, olha, a gente vai ficar por aqui. Semana que vem vamos voltar com outros temas, mas isso era importante porque, infelizmente, Globo está dizendo que há guerra religiosa. Disso. Não há. Gente, quem está por trás da matéria é um ser humano igualzinho a mim e a você. Entendeu? Eu canso de pegar, hoje em dia, esse negócio de Covid, notícias tendenciosas, mentirosas. As pessoas vão ter acesso, gente, através da notícia. Mas você também é um agente, que também poderia ter escrito uma reportagem. Você é uma página da internet ambulante. Fala, peraí, não é assim. As pessoas precisam entender que por trás da matéria está um ser humano como nós. Você, com conhecimento, fala, olha só, não é bem assim. O que acontece é isso, isso, isso. Você vai perceber que quando as pessoas não tiverem argumento, elas vão partir para o outro. É igual macaco, você atira no lugar, ele pula para o outro. Mas tudo bem, alguém a gente vai conseguir alcançar. Tá? Inclusive eu lembrei de uma coisa aqui, para vocês terem uma noção que uma questão é séria. O mesmo Irã, olha como é sério, o mesmo Irã que financia um grupo terrorista islâmico de vertente xiita chamado Hezbollah, Partido de Deus, tá? E que está trabalhando o tráfico de drogas no mundo, inclusive muito na América Latina e Brasil. Esse mesmo Irã que financia um grupo narcoterrorista é o Irã que mata enforcado o cara que é traficante de drogas no seu país, que usa ele mata o pessoal que está ligado à droga no seu país. Então vejam as incoerências que existem, né? Então é isso, porque ele sabe que o problema o país sabe o problema que causa as drogas, porém, quando se fala em poder, a história é outra, né? Gente, obrigado mesmo. Valeu, porque vocês mostraram realmente que vocês entraram no assunto e, vocês também aqui são ecoando. Isso. Vocês são os ecoandos ambulantes aí, ambulantes. Vamos nos apropriar desse assunto e, a gente vai ser agente de mudança na cidade. Não é bem assim.
com explicação, com fatos, com calma, paciência e educação, a gente ajuda os nossos. Sem guerra religiosa. Sem guerra religiosa. Tá bom, gente? Isso independe. Cara, você pode ser, inclusive, ateu. Você pode achar qualquer coisa. Tu pode ser panteísta, o que tu quiser. Entendeu? Tu pode ser Power Ranger, não importa. Aliás, deixando claro, nesse assunto não tem esquerda, direita, não é governo. religião. Não tem A ideologia, gente trabalha não com tem dados, religião, tá bom? nada Dados. disso. Tá bom? Não tem ideologia aqui. A gente está falando de direitos humanos. Gente, eu tenho que ir embora. Beijo. Obrigado, Beijo. obrigado, obrigado. Tchau.